Como desenformar bolos perfeitos e profissionais. Nesse vídeo, eu vou te dar 4 dicas para solucionar o seu problema com bolos grudados e você conseguir desenformar seus bolos perfeitamente. Afinal, bolos profissionais devem estar perfeitos. As dicas número 1 e 2 são importantíssimas, mas a dica número 4 é sobre o desmoldante mágico. Foi a virada de chave na minha vida de boleira, foi a descoberta do século e vai ser muito útil para você que quer desenformar seus bolos perfeitamente como uma verdadeira boleira de sucesso. Eu sou Fernanda Yamal, sou boleira e especialista em ajudar pessoas, ajudar você a se transformar em uma boleira 5K, que fatura mais de 5 mil reais por mês com bolos caseiros, trabalhando em casa. A primeira dica é sobre a proporção dos ingredientes, ou seja, siga a receita à risca. E para isso, você vai ter que usar medidores padrões ou balança. Eu prefiro a balança. E por que isso é importante? Porque a proporção dos ingredientes influencia no resultado do bolo. Eu sei que talvez a sua avó, a sua mãe, façam bolos a olho e ficam divinos, né? Mas nós profissionais não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós temos que padronizar os bolos. Qualquer desequilíbrio na massa, como por exemplo, a falta de gordura, pode fazer com que seu bolo grude na forma e será um prejuízo na certa. A segunda dica é sobre a temperatura do forno. Geralmente, a temperatura indicada para assar bolos é de 180 a 200 graus. Mas uma coisa muito importante é pré-aquecer o forno, pois assim que o bolo for colocado no forno, ele já vai começar a desenvolver a fermentação e começar a assar. O forno muito frio, ele faz com que o bolo demore mais para assar. E muito tempo de forno pode fazer com que seu bolo grude, fica todo melecadinho, cozidinho. Já o forno muito quente, ou seja, acima da temperatura indicada, pode resultar em um bolo grudado também, porque altas temperaturas ressecam a massa e formam uma crosta, uma casquinha no fundo. Portanto, verifique se seu forno está na temperatura indicada. Pré-aqueça por aproximadamente 10 minutos e coloque seu bolo para assar. A terceira dica é untar a sua forma corretamente. Ou seja, antes de colocar a massa crua na forma, você deverá untar todo o seu interior, inclusive o cone. Muitas pessoas esquecem. Você pode untar a sua forma com manteiga e farinha, óleo e farinha ou com desmoldante, que é a quarta e a mais valiosa das dicas de hoje. E a quarta dica é usar o desmoldante mágico, o desmoldante caseiro para usar suas formas. Fer, mas o que é o desmoldante mágico, o desmoldante caseiro? O desmoldante nada mais é que uma mistura caseira feita com 3 ingredientes simples e fáceis de encontrar que ajudam a soltar o bolo da forma e evitar que ele grude ou quebre quando você for desenformar. E quais são os ingredientes? Eu vou passar para vocês agora. Os ingredientes são farinha de trigo sem fermento, óleo de soja e margarina ou gordura vegetal. Feri, quais são as medidas desses ingredientes? As medidas são as mesmas, ou seja, você vai pegar uma colherzinha aí na sua casa. Você vai utilizar 1 colher de farinha, 1 colher de óleo, 1 colher de margarina. Ou se você quiser maior quantidade, 1 xícara de farinha, 1 xícara de óleo e 1 xícara de margarina.
tá? São as mesmas medidas, não é por peso, porque a densidade dos ingredientes aqui são diferentes. Esses ingredientes são misturados juntos e aplicados em todo o interior da forma. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o óleo, vou despejar aqui nesse bolzinho que você está vendo. Vou pegar a margarina, colocar aqui tudo junto. Você pode misturar com o fouet, ou você pode misturar com uma batedeira, né? Se for maior quantidade, ou com uma simples colher, como eu estou fazendo aqui. Ó, margarina em temperatura ambiente, não pode ser manteiga, tá? Tem que ser margarina, ok? Farinha e óleo. Prontinho, o seu desmoldante está pronto, perfeito para ser usado, ok? E como é que você vai fazer para untar a sua forma corretamente? Com o auxílio de um pincel de silicone, ó, você pega um pouquinho do desmoldante e passa em todo o interior da forma, nas laterais, tá? Ó, nas laterais, certinho. No cone, isso é muito importante, não precisa, cuidado para não colocar excesso de desmoldante, senão o seu bolo vai ficar oleoso e também pode ficar todo branquinho, com uma casquinha branquinha, isso não é o desejável, ele tem que ficar douradinho. Untada a forma, você pode colocar a sua massa e levar ao forno. Existem os desmoldantes industrializados em spray, que podem ser facilmente encontrados em lojas de confeitaria. Porém, fazer o desmoldante caseiro é uma ótima opção se você quiser evitar o uso de produtos químicos na sua cozinha. Além disso, é uma maneira fácil e barata, econômica, de garantir que o bolo saia da forma com facilidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando o seu bolo estiver assado, ele vai desgrudar. Automaticamente aqui, ó, ele vai desgrudar e você vai conseguir desenformar. Fê, eu estou usando o desmoldante, mas mesmo assim, meu bolo está grudando. O que é que eu faço? Uma das coisas que eu ensino no método Projeto Boleiro 5K é como conhecer o forno. E durante esse processo, enquanto você conhece o seu forno, eu tenho mais uma dica para você. Forre o fundo da forma com papel manteiga ou papel A4 para evitar que o seu bolo grude e que você tenha prejuízos. Fer, o meu bolo está grudando somente de um lado, o outro está normal. Por quê? Isso quer dizer que o seu forno está descalibrado, ou seja, um lado está mais quente que o outro. Então, o que você precisa fazer? Coloca o seu bolo para assar. Depois de 20 minutos, você vai abrir o forno. Vamos supor, ó, coloca o seu bolo para assar. Depois de 20 minutos, você abre o forno e vira a forma. Faça o rodízio para que ele asse uniformemente. Esse vídeo foi muito legal e recheado de conteúdo, não foi não? Faz o seguinte, para retribuir esse vídeo tão bacana, eu vou amar se você deixar o seu like e mais ainda, se você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Escreva aqui nos comentários se eu te ajudei e até o próximo vídeo.